CLP. As características do hardware. O microprocessador interpreta os sinais de entrada, executa a lógica interna, realiza os cálculos, executa as operações de lógica, né, segundo vias para as saídas. Os cartões de entrada e saída digitais contêm circuitos necessários para interfacear o dispositivo do campo com o processador. Ok? Cada circuito de entrada e saída digital possui isolação ótica para proteger por conta de transientes. Então, existe uma isolação do cartão de entrada do cartão para os pontos, os sinais que vêm do campo, né? Até para poder proteger o próprio CLP. A maioria tem LEDs indicadores para sinalizar o estado do dispositivo de entrada e saída. Se as entradas estão ativadas, né, eles estão com o LED aceso, e quando as entradas estão apagadas, eles estão com o LED apagado, no estado de 1 ou 0. Podem ser discretos nos sinais de 12 volts até 127 VCA. Tá? Os sinais analógicos geralmente vai de 4 a 20 mA, tá? E de 0 a 10 volts. Tá? Essa configuração de sinais analógicos a gente viu na aula número 1. Beleza? Então, as características dos hardwares. As saídas digitais existem um controlador apenas de pulso, que determina o seu acionamento ou desacionamento. Tá? Como exemplo, tem os contadores, né, que acionam o motor de indução e as válvulas eletropneumáticas. Né? Então, são exemplos para as saídas digitais que fazem acionamento e desacionamento em pulso. Tá? Existe também uma grande variedade de módulos de entrada e saída digital, com módulo de entrada de corrente contínua, tensão de 24 volts, né? De entrada alternada de 120 a 220 volts. Tá? Isso aí você especifica quando você vai comprar o CLP. Então você tem que saber como que o seu projeto foi confeccionado, tá? Para você, os projetos de controle, de alimentação, então, tem que levantar as características do projeto que você já existe para você substituir um CLP. Ou então, se você estiver planejando algo do zero, um projeto novo, então você tem que especificar no seu projeto que tipo de tensões aí o controle vai funcionar, ok? Então, eles fazem os acionamentos, nas saídas para os contadores, tá? Os terminais de saída, você tem os terminais em pares, né? As entradas digitais, alguns CLP, elas são jampeadas internamente, então só tem o pulso de entrada. Já as saídas digitais, você pode fazer uma alimentação comum internamente, ou alimentação por pares, né? O que eu estou querendo entender é o seguinte: na saída digital, você pode ter uma opção de você ter dois bornes, um borne aqui, e internamente você tem o contato, esse contato aqui, de acionamento interno. Então você tem uma borneira aqui e uma borneira aqui. Esse tipo de saída digital é bom, tem sua vantagem, que você pode colocar várias tensões. Então você pode alimentar um certo comando aqui em 24 volts, né? E ter esse controle. Da mesma forma, se você tem a próxima saída, né, você pode estar alimentando a próxima saída com uma tensão diferente. Você pode estar alimentando aqui, por exemplo, em 120 volts. Tá? Então fica mais dinâmico dessa forma. Tá? Ora, se você tem um outro tipo de saída, por exemplo, em que o cartão fornece apenas um modelo de saída, como por exemplo uma alimentação aqui
X, né, uma alimentação fixa, e tenho apenas as saídas. Então eu tenho aqui uma borneira para cada saída digital, tá? Isso aqui acaba que você vai ter que utilizar na saída a mesma tensão que está no CLP. Então você não tem essa dinâmica aqui. Então, assim é uma vantagem. Mas a desvantagem de ser nessa configuração dupla, existe uma desvantagem. O CLP ele fica muito grande, o hardware dele toma muito mais espaço, né? Já esse aqui fica um pouco mais compacto. Essa função aqui fica um pouco mais compacto. A mesma orientação da saída vale também para a entrada. Se você tem entradas flexíveis, né? Se você tem entradas flexíveis, você tem um range melhor, né? As entradas flexíveis, você tem um range melhor de você poder colocar tensões diferentes, né? Tensões diferentes. Geralmente os CLPs um pouco melhores do mercado, geralmente tem essas funções, que você pode usar esse aqui em 24 volts e esse aqui em 120 volts, tá? Ou então, geralmente, se você tem um CLP que você tem apenas uma configuração única, né? Em que você já tem uma tensão aqui e aí você espera que na entrada digital tenha aí uma entrada condizente com a tensão que já está aqui, ok? Então, é as mesmas vantagens e desvantagens do cartão de saída. Então, as entradas analógicas, né? A gente tem aí a configuração também das entradas analógicas. É muito interessante essa questão das entradas analógicas. Trabalhar com valores analógicos dos CLPs que tem um refinamento melhor na sua programação, disponibiliza aí essas funções. É bem interessante. A saída analógica necessita de conversor digital, né? Analógico digital, né? O famoso DA, tá? Para trabalhar esse tipo de saída, porque o processamento dele é digital. São válvulas proporcional de acionamento de motores, DC, displays, entre outros. Então, assim, geralmente você tem um range de entrada e saída aqui, tá? E você tem os conversores na entrada. Se você for trabalhar com entrada digital, se você for trabalhar com uma entrada analógica, se você trabalhar com entrada analógica, você vai ter aqui um conversor, né, analógico digital, né? Quanto analógico digital. Digamos que eu represente ele assim. Isso aqui vai para o processador. E isso no inverso na saída, tá? Então, as características do rádio de entrada e saída digitais, o módulo de entrada e saída, ou I/O, como queiram. As fontes de alimentações são diversas, né? Isso aí vai desde 12 volts, né? AC, DC até uma tensão de 220. Eu tenho visto aí VCA, né? Ou todas essas alimentações também em DC, tá? Então essa alimentação geralmente não é um problema quando se vai comprar um CLP. As fontes de alimentações aqui, conforme eu já tinha até citado, tem um range bem diferenciado aí, tá? Utiliza alguns deles o circuito de relógio em tempo real. Normalmente são utilizadas baterias recarregáveis para a sincronização do horário, tá? Base do rack, né? Alguns CLPs que têm uma base um pouco maior, eles disponibilizam várias entradas para você inserir os cartões. Então você coloca o cartão CPU geralmente
E aí você insere o cartão, um cartão de digital e um cartão analógico e um cartão de interface, você já tem um CLP completo. E aí o restante é só expansão, módulo que você vai adicionando ao seu projeto, tá? Obrigado. Não esqueçam que o material de apoio dessa aula está no portal do aluno. Até a próxima.